Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal de Mocho. Vou então neste vídeo resolver um problema relativamente a limites de sucessões. O desafio é o seguinte: na figura ao lado está representada num referencial ortogonal x ou y parte do gráfico de uma função f, cujo domínio é R, como podemos visualizar aqui no nosso referencial. Tal como a figura sugere, as retas definidas pelas equações x igual a 1 e y igual a 2 são então assíntotas aqui do gráfico da função f. E temos então aqui as coordenadas de um ponto que pertence à função, sabendo que o f de 1 é igual a 2, que é exatamente aqui este ponto. Ou seja, a imagem aqui do objeto 1 é exatamente igual a 2 por intermédio da função f. Tudo bem, seja também o de n a sucessão definida como o de n igual ao cosseno do quociente entre π e n, com o argumento do cosseno em radianos, qual é o valor do limite de f de u de n? Bem, eu para calcular aqui este limite do f do de n, o que eu tenho que perceber, em primeiro lugar, né, para fazer o cálculo deste limite, é exatamente qual é aqui a tendência desta sucessão u de n, né? Para onde é que esta sucessão vai. Reparem que se eu vos perguntasse qual é o limite de f de x, o que é que vocês me perguntavam? Mas para onde é que vai o x, né? Para onde é que se dirige o x? Para onde é que o x vai? Eu, para fazer o cálculo do limite, eu preciso de saber a tendência deste x. Aqui precisamos de descobrir a tendência desta sucessão de n. Então, para descobrirmos a tendência desta sucessão de n, basta que calculemos então o limite dessa sucessão de n. E reparem que em sucessões, o único limite que faz sentido a existência de um estudo é exatamente quando o n se dirige para mais infinito e mais nenhum. Ok? Vocês em sucessões, muitas vezes nem aparece aqui n a tender para mais infinito, aparece simplesmente o limite do de n. Porque o único limite em sucessões que faz sentido o estudo é quando o n tende para mais infinito. Então quer dizer, eu vou pegar na sucessão e vou estudar o limite do de n, e o de n é exatamente o cosseno de π sobre n, quando o n tende então para mais infinito. Quer dizer, eu faço aqui a aplicação dos limites e isto dá-me então o cosseno de π sobre mais infinito. Quer dizer, eu sei que uma constante sobre infinito é igual a zero. Então, isto fica o cosseno de zero. Mas agora eu preciso ter aqui um cuidado. E quer dizer, aqui o π é um número positivo, mais infinito também. Então, estou a dar zero mais. Quer dizer, e um erro que eu estou a ver o pessoal a cometer. Bem, eu sei que o cosseno de zero é igual a 1. Então, se eu tenho aqui zero mais, isto há de ser então o 1 mais. Então, viriam aqui à função, quer dizer, 1 mais, e isto limitaria menos infinito, o que estaria errado, ok? Porque quando na função cosseno de x, o x se aproxima de 0 mais, o valor não é 1 mais, ok? Não dá 1 mais. É preciso fazer aqui uma abordagem à função cosseno de x, ok? Para percebermos quando o x vai para 0 mais, para onde é que se dirige ou qual é a imagem para o qual tende exatamente a função cosseno de x. Então, se pensarmos aqui nessa função cosseno de x, quando x é 0, aqui é 1, né? E quando temos aqui, quando x é π sobre 2, o cosseno é 0. Depois em π, o cosseno será exatamente igual a menos 1, né? Será aqui menos 1. Em 3π sobre 2, o cosseno volta a ser 0. Aqui em menos π sobre 2, o cosseno também é 0. Quer dizer, eu não preciso colocar ali aquele 0, peço desculpa. Vou só fazer aqui um pequeno esboço desta função. Quer dizer, em 0 o cosseno é 1, depois em π sobre 2 é 0, depois ali em π é menos 1, depois volta a subir, né? Depois isto faz aqui um movimento harmónico sempre repetitivo. Quer dizer, isto aqui é menos π sobre 2, né? Depois vinha assim, quer dizer, tem um movimento harmónico da função cosseno. Reparem que, quer dizer, eu aqui estou-me a aproximar de 0, mas pela direita, né? Estou aqui a aproximar de 0, mas de 0 mais. Quer dizer, se for fazer aqui a aproximação, reparem que à medida que eu me vou aproximando aqui de 0 mais, eu realmente tendo para 1,
mas por valores inferiores a 1. Ok? O cosseno nunca pode ser maior do que 1, quer dizer, isto nunca poderia dar 1 mais, porque o cosseno varia sempre entre menos 1 e 1. Quer dizer, este cosseno de 0 mais dá 1, mas dá 1 menos. Mesmo que aqui tivesse 0 menos e fizesse uma aproximação pela esquerda do 0, quer dizer, a tendência também seria exatamente para 1, mas por valores inferiores a 1. Ok? Então, a tendência desta sucessão do DN é exatamente para 1 menos. Então, tudo bem, eu vou colocar aqui que o DN tende para 1, mas por valores inferiores, ou seja, para 1 menos. Agora vou então sim calcular o limite de f do dn quando o dn tende para 1 menos. Eu vou então aqui à função f e vou procurar o valor do limite quando o dn tende para 1 menos. Então se eu me aproximar aqui da função f por 1, mas por valores inferiores a 1, seria uma aproximação assim por valores inferiores a 1. Quer dizer, eu não tenho dificuldades, à medida que eu vou me aproximando aqui de 1, por valores inferiores, a função está a tomar cada vez imagens cada vez maiores, quer dizer, a função está a ir para mais infinito. Então este limite f do dn é exatamente mais infinito. Eu penso que, quer dizer, muita gente pode ter errado isto, pensando, 0 mais, quer dizer, o cosseno de 0 dá 1, então isto vai dar 1 mais. E se fosse uma aproximação por valores superiores a 1, isto daria menos infinito. Então, daí eu dizer que isto é uma pequena armadilha, quer dizer, aqui dá 0 mais, mas reparem aqui na função cosseno, né? Quando vocês se aproximam de 0, isto dá 1 menos. Aliás, se pensarem no cosseno, nunca poderia dar 1 mais, porque se desse 1 mais, seria que as imagens estavam a tender para 1 da função cosseno, mas por valores maiores do que 1, e o cosseno varia entre menos 1 e 1. Ok? É preciso ter algum cuidado com estas coisas. Sendo assim, a opção correta seria a opção D. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos.